do livro Chuang Tzu, para trazer um pouco de conhecimento aí de como viver nesse mundo, porque nos livros gnósticos a gente pensa mais em como viver no mundo espiritual e no pleroma, então a gente não se atenta muito aqui, né, como lidar com as coisas aqui. E no taoísmo eles pensam mais em como você, e eles ensinam mais como você lidar com as coisas do mundo e atingir esse estado de calma que te faz chegar e atingir aí no Tao e na gnose. E é que é o conceito. Para nós que somos gnósticos, a gente pede para o Espírito Santo, a gente ora, medita e alcança esse estado. E em nome de Jesus, né, que Jesus traz, e os taoístas eles alcançam através da compreensão da não ação, que é estar num estado de repouso, que é o que Jesus chama sempre que ele fala que é você estar num estado de repouso, que o repouso é o conhecimento do Pai. Depois que você conhece o Pai, você entra nesse estado de repouso, que você não busca mais, não fica atrás de evangelizadores, não fica atrás de um monte de livro, não fica atrás de um monte de conhecimento, que você somente descansa no conhecimento do Pai. E até mesmo nos livros, você não precisa ficar lendo o livro toda hora, vendo as coisas toda hora, você somente descansa nesse conhecimento de si mesmo e você sabe que você é suficiente e que você é um com a unidade perfeita, com tudo que existe, que é o pleroma, que é essa força que está dentro de você, que é a centelha divina. Então, essa compreensão da não ação, de você não precisar ficar fazendo, trabalhando ou agindo de qualquer forma, é o estado, porque no cristianismo ortodoxo as pessoas trabalham muito, elas acham que acho que tem uma frase, né, que fala que a fé sem obras é morta e a pessoa acha que é você ficar trabalhando lá na igreja, sendo obreiro, sendo diácono e carregando os outros e fazendo ações, mas não quer dizer isso, tá? Tipo, conhecimento é isso, é você descansar e a ação, as obras. Boa noite, Sandra. As boas obras, o fruto, dar fruto é você ser bom, é você ser uma pessoa com bondade. Porque Jesus, ele dá fruto assim, ele diz, dar fruto é o quê? É você ser uma pessoa paciente, uma pessoa sábia, uma pessoa que na hora certa sabe ajudar o próximo e ajudar as pessoas que precisam, não ficar correndo atrás, causando mal. Oi, Nádia, tudo bem, minha amiga? Então, esse conceito é o que a gente busca. Então, essa tranquilidade, essa paz de espírito e não ter essa ansiedade. Por isso que Jesus ele fala para a gente não fique ansioso com o que você vai vestir, com o que você vai comer, mas busque o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E esse, oi Luciana, tudo bem, minha amiga? Boa noite. E hoje o povo tá vindo. Eu vou começar a fazer sempre esse horário aí, 7h30, que vocês jantam e já estão já mais calmos aí. Principalmente quem é dono de casa, tem filho, né, Andréia? Tem filho, tem as coisas para resolver. Aí quando dá. Ontem não deu pra fazer, eu fui no cinema ver Bad Boys 4. Hum, dia dos namorados, né? Eu não tenho namorado, mas eu fui. Eita, saiu o negócio aqui, peraí. Tá, eu vou ler aqui o capítulo 7. Lembrando que eu estou lendo isso por causa do Evangelho de Maria Madalena. Então, depois, quem não leu ainda o Evangelho de Maria Madalena, vocês leiam na Bíblia Gnóstica, é o livro 49, na Bíblia Gnóstica Proibida. Tem o link na bio e o livro que eu escrevi. Eu sou uma das pessoas mais ousadas do mundo. Hoje eu estava pensando nisso, gente, eu sou a pessoa mais ousada do mundo. Porque eu criei a minha própria Bíblia, entendeu? O que é pecado, gente? Não tem pecado não. Lê o Evangelho de Maria Madalena. Aí, aí eu criei minha própria Bíblia. Eu acho que ninguém nunca faz isso, né? Porque o povo demorou vários concílios para criar a Bíblia católica deles lá e fazer. Eu falei, eu vou fazer a minha e a minha é a minha e a minha é a melhor. Ah, que legal, amiga. Eu fui ajudar na barraca de cachorro-quente. Ah, é bom, eu gosto de cachorro-quente. Eu quero ir na Quermesse. Tem uma aqui num clube perto de casa no Mesc. Aí eu quero ir. Só que paga R$ 50 pra entrar, porque eu não sou sócio do clube ainda. Era pra eu fazer a carteirinha, isso que não é sócio paga 50, mas consome. Era pra eu ter ido também no final de semana e não fui. Mas é bom. Então, e aí o Evangelho de Maria Madalena, ele traz essa concepção muito legal e de que tudo é uma coisa só. De que todas as coisas são feitas da mesma coisa. E hoje eu vi um vídeo quase agora também. E eu gosto desses canais de ciência, até compartilhei, republico para vocês verem, né?
E aí o cara pergunta assim, você sabe quantos... que o átomo ele é a menor parte da matéria, né? Mas dentro do átomo tem as partículas elementares, depois eu explico, onde eu explico, mas... E aí ele fala, quantos átomos tem dentro de um grão de areia? E aí ele fala, são 500 bilhões de bilhões, que dá 500 quintilhões, vai, sei lá, um quintilhão. E aí ele fala assim, isso daí é tipo 500 vezes, 50 vezes mais do que estrelas tem na Via Láctea e mais 1 bilhão de vezes mais do que galáxias tem no universo. E mesmo as areias de todas as praias do mundo não dá, isso dá várias vezes mais do que tem, menos do que tem um grão de areia, átomos de um grão de areia. E nós somos compostos de átomos, mas no átomo ele tem algumas particularidades. Tem o nêutron, tem o próton e tem o elétron. E as pessoas achavam que o nêutron, o próton e o elétron, ele era as menores partes, né? Você acha que tem um elétron lá rodando, aí o elétron a parte. Eles achavam que era. E depois descobriram que não, que dentro do próton e dentro do elétron tem partículas menores que compõem um próton, que chamam de quarks e gluons, e dentro desses gluons, desses quarks, e o que une eles tem uma força forte, uma força fraca, tem várias outras forças também, tem outros bósons também. E aí, mas o que une isso tudo é o bóson de Higgs, que o Higgs é um cara que teorizou isso, né? Aí ele entendeu, ele quis dizer que tem um campo de Higgs, que é o pleroma, para nós é o pleroma, para os chineses é o Tau, que esse campo de Higgs, ele é o que faz a matéria existir. E aí ele é o que faz o próton e os elétrons existirem. Porque senão eles seriam só quarks e gluons e essas partículas elementares viajando ali. Que eles existem não existem, eles aparecem não. Só que esse bóson de Higgs é a cola que faz eles aparecerem e existirem. E isso é muito interessante, porque aqui nesses livros Jesus fala exatamente isso. E Jesus, eu não vou dizer que Jesus é o bóson de Higgs, porque seria compará-lo a alguma coisa com um nome que deram a um ser humano, né? Mas eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é no gnosticismo, para quem nunca viu essa ideia. E aí a ciência provou isso. Eles fizeram lá o LHC, que é o colisor de partículas, lá no CERN. Aí ele é a maior máquina do mundo lá. Fica entre a França e a Suíça lá, tem 27 quilômetros de extensão. E aí eles colidiram dois prótons. E aí conseguiram provar, o que era só teoria, nessa divisão das partículas do prótons, que pelos cálculos só poderia haver uma outra, a gente chama partícula, mas na física quântica é um bóson. Aí esse bóson é o bóson de Higgs que faz essas partículas existirem. E na teoria da física quântica e da física, depois que existiu o Big Bang, tem o Big Bang, aí tudo era luz. E a luz não é feita de átomos, tá, gente? A luz é feita de fótons, que é uma outra... A luz é um outro elemento, diferente dos átomos, que são os fótons, e dentro dos fótons tem outras, tem a força, e aí também tem raio-x, a ultravioleta. A luz não é uma coisa só. A luz que nós vemos visíveis é só uma parte da luz. Quando eu falo luz aqui, é a luz de Deus, tá? A luz de Jesus. E por isso que no pleroma a gente fala que ele se divide em várias coisas. E a luz é uma luz, mas ela se divide em vários raios, várias energias, tal. Por isso que o pleroma se divide, esse conceito, né? E aí a gente traz esse campo de Higgs, aí esse bóson de Higgs. E no pleroma é assim, que o pleroma é a manifestação do Pai. Quando o espírito invisível ele existe, ele é, e a gente não sabe o que ele é, mas é. E aí ele cria a imagem dele, que é o Pai. O Pai não é o espírito invisível, o Pai é a imagem do espírito invisível, porque o espírito é invisível, ele tinha que se tornar visível para alguém. Aí ele criou a imagem dele, que é o Pai, que tem o mesmo poder, mas não tem a mesma glória que o Pai. E aí o Pai pensa, e aí esse pensamento é Barbelo, que é a Sofia. E aí essa é a parte feminina, o Pai é o racional, e aí a pleroma começa a surgir. E do pai e da mãe surge o filho.
E esse estado dos dois, que é o pai e mãe, que a gente chama, mãe e pai, ela e eles se unem, coabitam e geram a palavra que é o filho. E o filho cria todas as coisas, começa a criar todas as coisas, que são os pleromas, e cria tudo. E aí não existia matéria como a gente vê aqui. Existiam só os íons, e aí eles foram criando os íons. Mas quem cria tudo é Jesus. Jesus é a luz que cria tudo. E ele cria, e aí eles falam, não é o pai e a mãe que criam, é Jesus que cria, que vem a partir desse campo, que é a pleroma, que é a Sofia, que é o pai, e aí Jesus é que vai começando a criar. Então, como se Jesus fosse essa energia, essa força que eles chamam de Bose de Higgs, que onde chega, gera e cria energia e faz os átomos se transformar em pedra, em madeira, em água, em tudo. Por isso que Jesus, no Evangelho de Tomé, ele fala, levantai um pedaço de uma pedra e ali estarei eu. Rachai um pedaço de madeira e eu estou lá. Porque ele é isso. Entendeu? Então Jesus não é aquela pessoa que as pessoas veem na igreja de, como se diz, na cruz, né? De braço aberto, ou sei lá, fazendo uns gestos. Mas vocês já viram que tem uns códigos lá dos gestos das fotos dele lá. Mas ele não é, ele habitou aquele capítulo, não posso nem dizer aquele corpo. Ele usou aquele corpo para falar com a humanidade naquele período, depois ele se transformou e foi para o céu. E isso é a partícula de Deus, esse Bose de Higgs. Então é Jesus daí. Então, isso que as pessoas não entendem, e que os gnósticos foram perseguidos 2000 anos, porque eles falavam isso. Mas naquela época não existia a ciência, não existia o CERN, não existia o LHC. Então você imagina, e eu nem culpo as pessoas, porque imagina os romanos lá, a maioria das pessoas eram analfabetas. E as pessoas que tinham conhecimento era conhecimento da chuva, achava que o sol era um deus, achava que a chuva, que Zeus, aí tinha um monte de história lá, fora os judeus que achavam que o Deus que manda matar o filho de Abraão, e aí para não matar o filho, manda matar um bezerro no lugar. É um bezerro ou uma ovelha que manda matar? Um cordeiro, né? Sei lá, no meio lá que Abraão acha. E as pessoas acham bonito, né? Falar matando. Se eu fosse hoje, se eu ver matando um bichinho, eu já ia ficar chateado. Se eu vi matar o cachorro de um ator lá, que eu já fiquei triste lá, de envenenado. E aí, resumindo, né? Então essa compreensão era muito difícil para as pessoas naquela época. E Jesus fala em muitos livros, quem já leu todos os livros gnósticos, na maioria Jesus fala para Pedro, não revele isso para essa geração, porque senão eles vão amaldiçoar você. Esse conhecimento ele é para uma geração vindoura. Então depois de muitas gerações que virá uma geração que vai poder compreender isso. Então você guarda isso. E tem o Apocalipse de Adão também, eles mandam gravar, ele fala, guarda numa montanha. Tem vários livros que ele fala, guarda numa montanha, guarda em tal lugar, guarda porque não é para essa geração, é só para depois. Então o que eu quero dizer é que nós somos privilegiados, eu estou aqui, nós somos privilegiados, porque hoje nós temos esse conhecimento, nós podemos ter esse conhecimento, e hoje com esses telescópios James Webb ainda, com o Hubble, a gente pode ter essa noção da grandeza do universo para corroborar esses livros. Porque senão, sim, é para nossa geração, senão esses livros não fariam sentido. Imagina ler esse livro na época de Galileu. Galileu foi morto porque ele falou que a Terra não era o centro do universo. Nesses livros, eles falam que existem bilhões de universos, entendeu? Então, não faria muito sentido. Hoje faz pra gente, é muito fácil a gente olhar e falar, nossa, quando você vê uma estrela, você não imagina que o Sol, ele é uma anã amarela, ele é uma anã. As outras estrelas tem uma gigante vermelha que é 100 milhares de vezes maior que o Sol. Um buraco negro é bilhões de vezes maior que o Sol, mais brilhante, uma estrela de nêutrons. Então, eu sou meio nerd, tá, gente? Eu gosto muito dessas coisas. E isso pra mim é esse conceito. Então eu vou ler aqui no Evangelho de Maria Madalena pra gente refrescar a memória, e vou continuar lendo o livro do Chuang Tzu, que também eles 3, 4, 5 mil anos atrás também tinham essa compreensão, mas os chineses, eles sempre foram mais abertos a esse tipo de conhecimento, só não na época dos comunistas lá, do cara que matou, Mao Tse, né, que matou um monte de gente lá, mas antes eles eram. O Salvador disse,
A matéria será destruída ou não. Até aqui eles falam matéria. Eles tinham um conhecimento muito grande aqui. O Salvador disse: toda a natureza, todas as formações, todas as criaturas existem umas nas outras e com as outras. Você entende? Umas nas outras e com as outras. Essa interligação da matéria, que tudo é átomo, tudo é energia, o fóton e essa partícula. E mesmo assim, ó, se você falar átomo, um átomo é diferente da luz, do fóton, cada partícula é diferente. Mas o bóson de Higgs, não, tudo tem, seja onde for, tem. E ele que faz onde há só luz virar a matéria e haver matéria. E até esse conceito de virar matéria é o conceito da Sofia criando esse universo do caos, que é onde existe a matéria. Que o resto é tudo luz, acima no oitavo céu tudo é luz. A matéria só existe aqui nesse nosso universo do caos. Essa matéria como a gente conhece. Voltando. Toda a natureza, todas as formações, todas as criaturas existem umas nas outras e com as outras, e serão resolvidas novamente em suas próprias raízes. Isso serão resolvidas novamente, é voltar para a sua origem, na sua raiz. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, você vai voltar para o lugar de onde você veio, que é Jesus, que é a luz. Nós vamos voltar para o lugar de onde a nossa matéria elementar, a gente fala partícula elementar. Então, você agora está num corpinho, matéria aqui, mas você vai voltar a ser átomo, você vai voltar a ser átomo, um monte de átomo viajando. Você pode estar na estrela, um dia você estava na estrela, agora você está aqui. Você pode ter caído num meteoro lá, uma partezinha de você. E eu acho legal porque as pessoas falam, né, o homem foi feito do barro lá, você era de um vulcão e foi feito do barro essa carne. Mas nós somos luz e nossa alma... Você já viu Depois vocês pesquisam e vê como é o cérebro e como são as reações entre os neurônios, as reações elétricas. Quantas reações elétricas existem e como é que é a imagem assim, das reações elétricas no seu cérebro. E fora isso, a gente tem neurônios, tem um sistema nervoso no intestino, para quem não sabe, tá? E é uma parte maior do que a do cérebro, eu acredito. Acredito não, eu vi um vídeo disso esses dias, mas eu estudei uma vez, não é maior, mas tem a parte de instintiva mais, assim, vem do estômago, por isso que você sente um frio na barriga. E quando você... Ah, gente, é verdade. Quando você quer pedir o Espírito Santo, você fala, Espírito Santo vem, e você sente ele aqui, ó, é muito legal, eu sinto, né? E aí quando você sopra também, tem muito poder, assim, porque o Espírito tá bem nessa região aqui também. Vamos voltar. Pois a natureza da matéria está resolvida apenas nas raízes da sua própria natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falando, Jesus é a luz. Somos energia, viu? A matéria, natureza da matéria. Quando ele fala na natureza, aqui é o Tao, que a gente fala o Tao, aqui você vai ver sempre o Tao, quando eles falam no chinês, é a natureza. Não é a natureza das árvores e tal, é o que é elementar da matéria, o que é elementar, o que é natural, o que faz a matéria. Então é esse bóson de Higgs. Apenas será resolvida, que vai voltar à origem, na raiz da sua própria natureza, da raiz do que faz ela natural, do tal, e do bóson de Higgs. Entendeu? Então eu estou fazendo um livro que vai dar essa explicação, esses particulares aí de comparação de tudo. Mas eu postei um vídeo com esses termos tal para vocês entenderem também esses dias. Eu escrevi um texto. Eu sei que ninguém lê os textos, né? Gente, vocês têm que ler mais, gente, ler é tão bom. Porque você ouvir um vídeo, parece que sua mente não absorve tanto quanto você lê. Porque quando você lê, seu espírito fala com você, você ouve sua voz lendo para você. E aí quando você está fazendo outra coisa, você vai lembrar o que você leu. O que você ouviu é muito mais difícil de você lembrar. Você pode ficar voltando também. Mas vamos voltar aqui. Agora no nosso mundo. O percurso normal para governadores e reis. Nie Xuan inquiriu Wang Ni. Depois de fazer 4 perguntas sem obter uma única resposta, saltou com alegria e correu lá fora para contar ao mestre Manto Impetuoso. Então agora você sabe? Perguntou o mestre. Yu não se comparava a Tai Yu. Yu
ainda valorizava a benevolência e tentava usá-la para aproximar os homens. Alcançou os homens, mas jamais o reino do não-homem. Tai dormia profundamente e, quando acordava, ia tratar dos seus afazeres. Podia ser cavalo ou vaca, conhecia o fato e a fé. O poder da sua virtude jamais foi verdadeiro. Jamais sequer entrou no reino do não-homem. Xianyu foi visitar o louco Xianyu. Xianyu perguntou: o que foi que começo no meio lhe disse aquele dia? Disse que o homem nobre deve colher os próprios parâmetros e regras dentro de si. Então, nenhum dentre os homens ousaria não ouvir e não se transformar. Esse aí mascara a virtude, tomou o louco Xianyu. Assim, reger tudo sob o céu seria atravessar o mar a pé, cavar um poço no rio, ou fazer um mosquito erguer e carregar uma montanha. Será que o governo do sábio tem algo a ver com aparências? Ele para, ereto, diante do Uno. Só então segue adiante. Então pode fazer o que precisa fazer. O pássaro voa alto, além do alcance de arapucas e flechas. O rato cava sob as grandes montanhas, sobre os grandes montes cerimoniais para fugir ao alcance dos homens, que perfuram buracos para esfumaçá-los. É claro que essas duas criaturinhas não têm conhecimento. Tianquen vagava pela ensolarada encosta Yang da montanha Yin. Quando chegou ao rio Água-Pena, encontrou um homem sem nome e lhe perguntou: será que posso indagá-lo sobre tudo sob o céu? O homem sem nome respondeu: saia daqui, ó bruta criatura! Como pode fazer pergunta tão horrível? Estou prestes a ser homem, o criador das coisas. Quando me sinto oprimido, monto o pássaro Confusão Sutil e, voando além das 6 direções, vagueio até o vilarejo de qualquer lugar, habitando os ermos dos campos largos e perfeitos. Por que é que você precisa apressar na boca perguntas sobre a ordem do mundo para perturbar-me o coração e a mente? Tianquen perguntou de novo. E dessa vez, sem nome, respondeu assim. Presta atenção, gente. Isso é o segredo da vida. Que o seu coração e a sua mente vaguem pelo insípido. Harmonize o seu chi com o indiferente. Siga as coisas no fazer o que fazem, sem tirar proveito. Tudo sob o céu assim será regido. Yang Tzu Shu foi ver Lao Tan e disse: aqui vive um homem rápido feito eco, forte como viga de telhado, dotado de iluminada percepção das coisas. Estuda o tal incansavelmente. Será que se pode comparar esse homem a um rei esclarecido? Comparado a um sábio, respondeu Lao Tan, esse tal é um mecânico descuidado, preso à sua tarefa. Lapidando a sua forma e incutindo medo no coração e na mente, disse por aí que são as elegantes rajadas exteriores, a decoração do leopardo e do tigre que atraem o caçador. A sagacidade do macaco e a destreza do terrier no apanhar ratos lhes rendem a coleira. Ainda quer comparar gente como essa a um rei esclarecido? O rei esclarecido, continuou Lao Tan, os seus atos abrigam tudo sob o céu, e ele, no entanto, parece abnegado. Deixa que a mudança supra todas as coisas,
mas o povo não o adora. Apoiado no insondável, vagueia por onde nada existe. No estado de Sheng vivia um médium chamado Shi Hsien, que podia prever se as pessoas viveriam ou morreriam, existiriam ou pereceriam, teriam desgraças ou prosperidade, vida longa ou morte prematura. Previa a data exata desses acontecimentos, dizendo o ano, o mês e o dia, como se fosse ele mesmo um espírito. Sempre que o povo de Sheng o via, largavam tudo e fugiam. Quando Lietsu o viu pela primeira vez, foi como se tivesse a mente e o coração embriagados. Correu para casa para contar tudo ao mestre Jarra de Vinho. Sempre acreditei que o seu caminho fosse o caminho até lá, mas agora vejo que outro vai mais longe. Já lhe mostrei as minhas aparências exteriores, retrucou o mestre Jarra de Vinho, mas não ainda minha substância. Será que realmente já dominou o meu caminho? Se o seu galinheiro não tem galos, será que vai produzir ovos férteis? Você mostra o seu caminho ao mundo para achar seguidores. É por isso que esse homem pode ler o seu rosto. Venha você com ele para me pôr à prova. No próximo dia ensolarado, Lietsu levou o xamã para Tuna entrevista com o mestre Jarra de Vinho. Quando o xamã entrou, exclamou para Lietsu: Caramba, o seu mestre é um homem morto. Não há vida nele, não tem mais nem uma semana de vida. O que vejo nele é realmente algo esquisito. Vejo cinzas úmidas, as mangas ensopadas de lágrimas. Lietsu entrou para contar ao mestre Jarra de Vinho. Acabei de mostrar a ele a minha aparência terrena, oculta e inabalável como os primeiros brotos viçosos, disse o mestre Jarra de Vinho. Ele provavelmente pensou que o poder da minha virtude estava se esgotando. Traga-o de novo. Dia claro e cedo, voltaram os dois. Quando o xamã saiu da entrevista, falou: Que grande sorte teve o seu mestre ao me encontrar. A sua doença sumiu. Ele está cheio de vida. O que vi antes era apenas um bloqueio de sua energia. Lietsu entrou e contou ao mestre Jarra de Vinho. Dessa vez, disse o mestre Jarra de Vinho, eu lhe mostrei o meu campo celeste, onde não entram nem aparência nem substância, e onde os atos procedem direto dos meus calcanhares. Provavelmente ele viu o bem em ação. Traga-o aqui de novo. Lietsu levou o médium novamente e este disse ao sair: O seu mestre é incoerente. Não consigo ler nada no rosto dele. Peça que ele se aprume, que aí posso ver alguma coisa. Lietsu foi contar ao mestre Jarra de Vinho que disse: Acabei de mostrar a ele a grande, aqui está em letra maiúscula, a grande convergência líquida invencível. Ele provavelmente viu as ações do meu Shi entrando em equilíbrio, onde a água na esteira, aqui também é letra maiúscula, da grande criatura marinha fez um redemoinho. Basta bloquear a água para formar um redemoinho. Basta deixar a água correr para formar um redemoinho. Existem 9 espécies de redemoinhos. Tenho 3 aqui no meu grande centro líquido. Traga-o novamente. Ao amanhecer do dia seguinte, voltaram os dois. O xamã andou de um lado para o outro, depois se perdeu completamente e fugiu. Vá atrás dele agora, se ainda quer, sugeriu o mestre Jarra de Vinho. Lietsu o seguiu, mas não conseguiu alcançá-lo. Acabou voltando para contar ao mestre Jarra de Vinho. Sumiu? Não consegui alcançá-lo e agora o perdi. Dessa vez, disse o mestre Jarra de Vinho, eu lhe mostrei o meu mestre ancestral antes do princípio do princípio. Mostrei-lhe o vazio.
serpenteando feito cobra. Ele não sabia quem ou que eu era, pois me dobrava e oscilava, ondulava e fluía. Aí ele e seus augúrios fugiram. Lietsu percebeu que ainda nem começara a aprender nada. Voltou para casa, ficou intocado dentro durante 3 longos anos. Fazia todas as tarefas da mulher e alimentava os porcos como se fossem gente. Não exibia interesse pelos negócios do mundo, deixando a ostentação para o vulgo. Ficou só dentro de si, como um torrão. Em meio ao palpitar da confusão e da divisão, preservou-se indiviso até esgotar o fio da vida. Esse Lietsu, dessa história, ele tem no livro dele, que é o Tratado do Vazio Perfeito, que aí tem essa história também lá, né, aqui no outro livro, eu postei até um dia, e ele cavalgava sobre o vento, ele tem um conhecimento muito legal também, o livro dele, um dia eu vou ler aqui, e ele faz isso, e depois dessa experiência que ele teve e virou um mestre, talvez que ele conseguiu ficar e entender que ele não precisava de fama, não precisava seguir essas coisas e que conhecer a si mesmo, ter esse autocontrole e esse poder. Então, esse mestre Jarrah vem e mostra para ele que é essa matéria primordial, que é esse princípio que eu falo, e como você conectar com ele, que é através das técnicas. Quando ele fala Chi, é essa energia principal e que nós temos, que nós chamamos de gnose, eles chamam de Chi, de tal. Aqui, sigam esse conselho. Eu gosto muito disso daqui, que é depois dessa parte do Lietsu, que ele fica intocado, ele aprende que a vida é simples. Gente, eu vivo uma vida muito simples. As pessoas às vezes perguntam pra mim, por que você não viaja, não faz mais coisa, não faz isso, não faz aquilo, não faz... Gente, eu amo a simplicidade. Pra mim, eu fico dentro da minha casa, tipo, trabalhando, aí eu lavo a louça de manhã, aí faço um almoço, aí vou, faço uma caminhada. E aí eu me contento com as coisas mais simples, assim. Aí hoje eu fiz o que eu fiz de almoço? Ah, tinha linguiça, arroz e feijão. Aí eu lembrando assim, gente, eu gosto muito dessas coisas simples. Aí tem dia que eu como carne moída, arroz, assim. E meus amigos, eu trabalhava na Ford, né? E eu tinha uns amigos muito ricos. Eu tenho amigos que têm muito dinheiro, assim. E eles gostam de coisa muito cara. Eles gostam de fazer churrasco com picanha, tomar aquelas coisa cara e tal. E aí eu falava, não, eu não gosto. Não que eu não goste, eu gosto. Mas pra mim não tem diferença de uma coisa muito gostosa, uma coisa... Pra mim tudo é gostoso. E eu sempre fui muito pobre quando eu era muito criança e aprendi a gostar das coisas. Então, às vezes eu tenho que alguém falar pra mim, olha, você tem que fazer isso, porque senão eu deixo as coisas do jeito que estão, assim, porque pra mim tá bom. Eu acho que é até bom você ter ser contente com tudo que você tem, seja pouco ou muito. Então, pra mim, se você me der uma coisa cara e uma coisa barata, pra mim não importa. Importa a ação que você me deu, entendeu? O que você me deu, o que você faz ou não. Então, pra mim, se eu comer pipoca, pra mim, tô feliz demais. E isso é muito interessante, porque no Tao, né, os chineses, eles faziam isso. Eu faço isso automaticamente, não é como se diz, não é... Eu não forço a fazer isso, né? Porque tem pessoas que querem ser humilde, né? A pessoa tem, aí fala, vou comer um negócio que não, pra mim é normal, não é? Não, você não precisa fazer isso, não tem regra no gnosticismo, gente, vocês não precisam fazer isso, você pode comer o que você quiser, gosta de coisa gostosa, vai lá no melhor restaurante, faça o que você gosta. Jesus até fala, não mintais, não faça o que vocês odeiam. Os discípulos perguntam para ele, como você quer que eu oro? Você quer que a gente jejue? Porque o povo lá jejua, ele fala, não faça o que vocês odeiam, não é para você fazer nada que você não gosta de fazer. Se você não gosta de jejuar, não jejua, só jejua se você gosta. Se você quer emagrecer, se você quer alcançar o poder de Deus através de jejum, você vai lá, mas porque é uma coisa que você gosta. Se você quer orar, ora porque você gosta. Não ora porque eu tô mandando, porque tem uma regra, tem que fazer 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso lá, o povo não. Você ora porque você gosta. Se você não tá com vontade de orar, não ore. Melhor, imagina, eu sou Deus. Aí a pessoa não quer falar comigo, aí porque tem que falar com Deus antes de dormir. Aí a pessoa, eu tenho que falar assim, não, Deus vai me pegar. Aí a pessoa tá lá morrendo de sono, lá, mas eu não quero, odeio fazer aí, não quero. Gente, é melhor você orar meio-dia, 10 horas durante o dia, do que orar à noite sem querer.
dorme, não precisa, né? Porque você não... Aí tem gente que... Eu fiz um texto esses dias. De Targoiá lá do, do Atos dos Apóstolos, de Pedro e os Apóstolos. Depois eu até pensei esse dia, eu tenho que ler esse livro também. Nossa, é tanto livro que eu tenho que ler, amiga, que vai dar uns anos aí até eu chegar nesses daí. Tô brincando, mas é muita coisa. Mas eu vou lendo. Eu vou ler sim um dia. Eu vou começar um dia a fazer live, tipo, 2 lives por dia ou fazer mais. Eu tenho que comprar uma cadeira melhor aqui, porque começa a doer minhas costas e eu quero ir embora. Mas até é bom, porque se eu comprar eu vou ficar o dia todo aqui. O dia todo que eu trabalho, a noite toda. Eu vejo o povo fazendo live o dia todo. Eu falo, gente, como é que o povo aguenta isso aí? O povo fica assim, o povo faz tipo umas lives assim, o povo tipo dá 7 horas da manhã, o povo tá fazendo live. É que eles ganham dinheiro com isso, eu não ganho dinheiro, graças a Deus. Porque eu acho que você fica preso ao dinheiro. A pessoa não vive, eu falo, gente, esse povo não vive não. Nossa, tem umas meninas assim, tipo, eu sigo assim, né? Da amiga minha. Aí elas tá lá de manhã fazendo live, à noite fazendo live, à noite. Aí eu fico assim, gente, o povo não tem vida familiar não. Nem almoçar, jantar. Tem um povo que até dorme. Aí bota a live e o povo dormindo na cama, assim, os outros olhando, os outros dormindo. É uma febre doida. Mas eu não gosto disso não. Eu gosto de fazer nada. Nem a live é que eu não gosto de fazer, gente. Pra mim eu gosto do repouso, eu gosto de ler, viver minha vida, mas eu amo vocês, aí eu tenho que fazer. Porque Jesus falou pra mim que o fim tá próximo. Aí eu tenho que fazer um monte de coisa. Aí eu não queria fazer não, mas eu tenho que fazer. Por mim, eu vou contar pra vocês a verdade. Eu queria ser casado, com uns 2, 3 filhos correndo assim, ó. Meus únicos problemas é fazer lição dos filhos. Eu queria isso aí, mas Deus não deixou não. Tem uma esposa que tava fazendo a comidinha e eu fazia a comida, a gente ia levar no futebol. Essa vida do povo normal aí. Não queria estar aqui fazendo live pra vocês aí, ó. Mas eu fui Deus me escolheu pra isso aí. Queria estar jogando bola. Nem jogar bola eu gosto. Mas eu amo vocês e eu faço isso por vocês. Sabe por que eu faço? Porque Jesus, eu tava vendo hoje o The Chosen. Jesus, ele podia ser o que ele quisesse nesse mundo. Ele podia, porque ele é o Senhor do universo, né? A luz toda. Aí ele vem aqui, andava quilômetros, que a gente não sabe o tanto que dá de distância. É tipo andar de São Paulo, vocês não é de São Paulo, mas daqui de onde eu moro andando de São Paulo, dá tipo umas 4 horas andando, eu acho. Meu amigo uma vez veio andando. E Jesus andava isso aí, andava por amor às pessoas, que ele não ficava parado no mesmo lugar, não. Ele ia, ele não tinha escova de dente na época, não tinha chuveiro quente, era água fria, tomava banho no rio, por amor a nós, para que a gente pudesse, e eu não vou fazer isso na minha casa aqui, ó, no lar, com uma luz bonita, com tecnologia que a gente tem, então eu tenho que fazer mais do que ele fez, né? Essa é a meta. Jesus falou, crede em mim que obras maiores vocês farão. Fiz até minha Bíblia. Mas, porque ele que está em nós, porque ele está conosco sempre. Então, por isso que eu falo assim, eu deixo minha vida por amor a vocês, ao Pai. Então, ouça essa parte aqui, que é muito bonita. Anota aí, quem puder escrever, escreve. Não, dá nada não, eu tenho como ter a cadeira, eu vou ter, é preguiça mesmo, preguiça não, é só eu mandar um negócio lá, porque eu tenho que fazer aqui do meu, só mandar uma solicitação eu consigo, mas é preguiça, eu gosto daqui, eu gosto, mas é porque daí eu faço pouco, porque se tiver uma cadeira boa, André, aí eu vou querer ficar o dia todo e eu não quero ficar não, eu quero ficar só 1 horinha, deixa assim. Presta atenção, gente, senão eu perco o foco do vídeo, depois eu coloco lá no YouTube, acho que as pessoas não conseguem ouvir, porque eu fico falando com vocês. Não abra sua porta à fama. Não se torne lugar de maquinações. Não tente carregar os deveres do mundo. Não tenha mestre. Que o seu corpo seja o infinito. Siga a trilha do nada possuir. Seja tudo o que o céu lhe deu. Não busque lucro. Ser vazio, isso é tudo. Aquele que chegou lá usa o coração e a mente como espelho e não acompanha as coisas na partida, nem sai para recebê-las. É aquele que reage, mas não se apega, e assim conquista as coisas
conservando-se ileso. Você entendeu? Gente, essa parte, tipo, se eu pudesse resumir esse livro todo em uma parte, era nessa parte aqui, que é muito boa. E é o que Jesus ensina na Bíblia e aqui nos livros gnósticos também. Por isso que eu falo que tem muita semelhança, assim, no alguns livros e ensinamentos deles, porque você fala assim, caramba, sei lá, você pesquisou, André, quantos tempo que o Chuang Tzu viveu? Eu sei que tem livro que fala que é 1000 anos antes de Cristo, mas acho que é uns 2000 anos, sei lá. Mas tem alguns detalhes. Mas é assim, se eles há tanto tempo tinham esse conhecimento e conseguiam fazer, a gente tem todo o nosso conhecimento aqui, tecnologia. Se você pegar o Google, pegar essas inteligências, tem todo o conhecimento do mundo na palma da sua mão. Então é uma vergonha pra gente a gente ser menos sábios do que esses caras. Por isso que eu leio isso aqui, pra dar um tapa na nossa cara, que quando eu leio, eu falo assim, como o cara viveu há tanto tempo, ele consegue essa sabedoria, e a gente hoje com tudo isso, todo o conhecimento, a gente não consegue ter essa sabedoria, não consegue ter essa calma. Então, a gente tem que pausar, mas isso por quê? Porque naquela época eles não tinham celular, não tinha televisão, não tinha o Datena, não tinha jornal. Você vê numa parte anterior que o cara pergunta para o homem sem nome uma coisa, ele fala, por que você está me perturbando com isso? Eu estou em paz aqui, eu não quero saber essas coisas do mundo. E tipo, se você... Confúcio não é bom não, é só algumas coisas que ele fala aqui, mas ele mesmo fala que ele não entende o tal, ele não consegue, tá, amiga? Confúcio, ele se preocupava mais com as coisas desse mundo mesmo, assim, de código de conduta, mas ele consegue entender os caras do tal, mas ele não consegue alcançar. Ele fala, eu sou um dos que Deus amaldiçoou. Mas o cara fala assim, e eu percebo porque normalmente assim, eu coloco uma notícia, ou vem, né, no celular, e eu até tirei as notificações do celular. Eu vi aquele Ed Sheeran, aí ele falando assim, desde 2015 eu não tenho celular. Porque eu ficava um monte de gente, imagina, eu tinha 10 mil contatos e toda hora tinha que, se alguém mandasse mensagem, eu ia responder. Aí eu perdia muito tempo respondendo, eu prefiro falar com as pessoas pessoalmente. E eu não vejo aquele turbilhão, imagina uma pessoa famosa, quanto que ela não perde tempo num celular. E a gente também, na época eles não tinham isso, mas eles tinham outras coisas. Mas um filósofo, mesmo um filósofo grego, eles tinham tempo de ficar ali meditando, falando. E hoje a gente perde um pouco, né, que a gente tem que trabalhar, mas qualquer momento que você tem que buscar ter essa paz. E tira essa vontade de fama, fazer maquinações, ficar fazendo planos, projetos, essas coisas. Tem uma coisa, pede para Deus em um momento, escreve e solta. Tem o Hélio Couto, né, que é aquele cara lá que fala de física quântica, aí ele fala, solta, o poder de soltar. Isso ele pega dos taoístas mesmo. E ele fala isso também. E na física quântica eles falam, você joga e deixa, porque naquilo que você coloca atenção, os elétrons eles vão se transformar em onda, e aí vai acontecer na ideia deles. Mas pra gente é assim. Então você quer alguma coisa? Escreve. Eu tenho um quadro assim, eu escrevo tudo que eu... Porque eu tenho que lembrar que eu preciso de coisa material, porque eu esqueço. Eu coloco uma coisa. Aí falei, Espírito Santo, me dá isso. Quando eu olho, eu lembro. Mas de resto, eu não fico preocupado com as coisas. E se tem televisão, assiste uma coisa engraçada, alguma coisa assim que não vai te trazer angústia. Não fica pensando que você tem que ajudar todo mundo. Não carrega o peso do mundo nas costas. Siga a trilha do nada possuir. Não é que você não tenha que ter coisas, mas você não pode se apegar às coisas. Jesus mesmo falou, se você tiver uma túnica, dá para o outro. Se a pessoa te pedir uma, anda 1 milha, dá outra, anda 2. Por quê? Porque você não pode procurar possuir. Não tem que ter 10 mil roupas, 10 mil bolsas, 10 mil sapatos. A gente tem que buscar essa simplicidade, né, para a gente poder ter essa paz. Então eu vou ler de novo, porque eu gosto muito dessa parte, para fixar e ler bem. Não abra sua porta à fama. Não se torne lugar de maquinações. Não tente carregar os deveres do mundo. Não tenha mestre. Que o seu corpo seja o infinito. Siga a trilha do nada possuir. Seja tudo o que o céu lhe deu. Não busque lucro. Ser vazio, isso é tudo. Aquele que chegou lá usa o coração e a mente como espelho.
e não acompanha as coisas na partida, nem sai para recebê-las. É aquele que reage, mas não se apega. E assim conquista as coisas, conservando-se ileso. O imperador do Mar do Sul chamava-se Apressa-te. O imperador do Mar do Norte chamava-se Súbito. O imperador do espaço intermédio era Confusão. Apressa-te e Súbito muitas vezes iam à terra de Confusão, onde ele os tratava com bondade. Querendo retribuir essa bondade, os dois imperadores tomaram uma decisão. Todas as pessoas têm 7 orifícios para ver, ouvir, comer e respirar, mas Confusão não tem nenhum. Vejamos se não podemos ajudá-lo a furar alguns. Todo dia lhe abriam um orifício, e no 7º dia morreu. Dedos dos Pés Unidos, capítulo 8. Dedo dos pés unidos e dedos na mão, a mais, parecem proceder da natureza, embora, funcionalmente falando, sejam supérfluos. Papeiras e tumores parecem vir do corpo, contudo, em sua natureza não têm utilidade. E, similarmente, abraçar muitas doutrinas heterogêneas de caridade e dever e considerá-las, na prática, como partes dos sentimentos naturais do homem, não é o verdadeiro caminho do tal. Pois assim como artelhos unidos não passam de pedaços de carne inúteis, e os dedos a mais não são senão excrescências sem utilidade, o mesmo acontece com os vários desenvolvimentos artificiais dos sentimentos naturais dos homens, e as extravagâncias de conduta caridosa e obediente que não passam de vários usos supérfluos da inteligência. As pessoas com agudeza superfina de visão põem em confusão as 5 cores. Perdem-se nas formas e nos desenhos e nas distinções entre as roupas verdes e amarelas no sacrifício. Não é assim? Dessas era Lixu, o perspicaz. As pessoas com agudeza superfina de audição confundem as 5 notas, exageram as diferenças tônicas dos 6 diapasões e os vários timbres de metal, pedra, seda e bambu, no Huangshung e do Talo, não é assim? Dessas era Xin Puan, mestre de música. As pessoas que anormalmente desenvolvem a caridade exaltam a virtude e suprimem a natureza a fim de ganhar reputação, perturbam o mundo com o barulho de suas discussões e fazem com que ele siga doutrinas impraticáveis. Não é assim? Dessas eram Tseng e Xi. Pessoas que se excedem em argumentos como se estivessem empilhando tijolos e dando nós, analisando e indagando. Esgotam-se as diferenças entre o difícil e o branco. Identidades e dessemelhanças esgotam-se simplesmente em vão por meio de termos inúteis. Não é assim? Dessas eram Yang e Mu. Todas essas não passavam de excrescências supérfluas e perdidas de ciência e não foram guias perfeitos para o mundo. Presta atenção. Sempre que for uma parte boa, eu vou falar, presta atenção. Aquele que deve ser o derradeiro guia jamais perde a visão da natureza íntima da vida. Portanto, com ele, o que fica unido não é como os artelhos unidos. O que fica separado não é como dedos a mais.
o que é longo não é considerado excesso, e o que é curto não é considerado como falta. Pois as pernas do pato, embora curtas, não podem ser aumentadas sem terror para o pato. E as pernas de uma cegonha, embora longas, não podem ser encurtadas sem infelicidade para a cegonha. O que é comprido por natureza não deve ser cortado fora. E o que é curto por natureza não deve ser alongado. Suponho que a caridade e o dever estão seguramente inclusos na natureza humana. Bem vê quantas preocupações e terrores sofre o homem caridoso. Além disso, separe os artelhos unidos e gemerá de dor. Corte o dedo que tenha mais e gritará de dor. Num dos casos, há de mais e no outro de menos, porém as preocupações e os terrores serão os mesmos. Ora, os homens caridosos da época presente andam de um lado para o outro com um olhar de aflição dolorosa para os doentes da época, enquanto os que não são caridosos deixam em liberdade os desejos de sua natureza em sua ambição atrás de posição e fortuna. Por conseguinte, suponho que a caridade e o dever não estão incluídos na natureza humana. Todavia, desde o tempo das 3 dinastias até hoje, quantas comoções não têm produzido. Além disso, os que confiam no arco, na linha, no compasso e no esquadro para obter formas corretas, vão contra a constituição natural das coisas. Os que usam cordéis para ligar e cola para juntar as peças interferem no caráter natural das coisas. Os que procuram satisfazer o espírito do homem, engodando-o com cerimônias e música e afetando caridade e devoção, perderam sua natureza original. Há uma natureza original das coisas. Você entende que Jesus fala da natureza original e aqui ele está falando da natureza das coisas. Tudo volta para sua natureza. Então é esse o ponto. Então esse negócio da caridade, do povo que se veste lá para fazer cerimônia, cantar e ficar se divulgando e mostrando, isso não é natural. Você vê que é tudo forçado e que a pessoa está se forçando e a gente tem que ser natural. Tem um vídeo que eu tenho que fazer as outras partes de uma psicóloga e até ela conta que tem 5 tipos de pessoas, que é o Big Five, que é o próprio DNA da pessoa. Então tem pessoa que é extrovertida, que ela é tímida, tem pessoa que ela pega as coisas rápido, tem outra que não, tem outra que ajuda, tem empatia, tem outra que não. Mas não é que a pessoa que escolhe ser assim, é a natureza dela que é assim, é o DNA. O bebê já nasceu assim. E você pegar um bebê assim, querer colocar ele num molde, num padrão, porque você está numa igreja e todo mundo tem que ser daquele jeito. Mas tem 5 tipos de pessoas e nem todo mundo quer olhar e ter empatia pelo outro. E não vai conseguir ter. E não está errado. E numa escola as pessoas colocam as crianças todas do mesmo jeito, quer que aprende do mesmo jeito. Você tem que entender a natureza de cada um, a pessoa se conhecer e ver. Lógico, a pessoa não vai ser ignorante, a pessoa não vai ter aquela mesma empatia colocada, mas a pessoa vai conseguir fazer de outras formas e fazer aquilo que ela pode da melhor forma. É o mesmo exemplo que ele dá aqui. Um pato tem uma perna curta, mas alonga a pata para ele, para ver se ele vai sobreviver. Não. Assim a cegonha tem uma pata longa. Se você cortar ela não vai conseguir sobreviver, porque a natureza dela precisa, exige. Então, as pessoas também são assim. Então, a gente tem que entender. Por isso que eu falo que o gnosticismo é algo individual. É algo seu e é algo meu. Esse aqui é o gnosticismo do Anderson. Aí você, André, tem o seu, a Nádia tem o dela. Oi, Nádia, obrigado pela rosa, minha amiga. E você tem o seu, cada um tem o seu. Porque você vai ler isso daqui e isso vai trazer para você as lembranças das suas vidas passadas, do seu DNA, da sua mãe, do seu pai, de todo mundo que está no seu... E tudo que você viveu, as mágoas, tristezas, pessoas que te magoaram. E isso vai trazer da sua história, que é diferente da minha. Eu leio isso aqui, para mim, eu falo, nossa, eu comparo com coisas que eu vivi, o que tem dentro de mim.
E para mim tem uma interpretação. Por isso que vocês percebem, eu não fico interpretando, não. Porque eu não posso interpretar. Eu leio, tipo, porque eu falo para mim aqui e falo para vocês lerem, mas eu leio aqui e ponto. Por quê? Porque é a sua vida. E você vai depois refletir sobre isso e o Espírito Santo vai te ajudar a associar com o que você conhece. E ele vai falar com você. Eu até orei hoje, falei, Espírito Santo, faça as pessoas que precisam e que estar ouvindo e participar, e sempre são vocês, minhas amigas, que estão aqui, porque são as pessoas que precisam e que são escolhidas por ele. Porque aquele que o Pai predestinou, que ele escolheu, que ele destinou lá, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E aqueles que ele chamou, ele predestinou e tal. É assim, tá lá na Bíblia também, né? Então vocês são eleitas, vocês são... E cada um é diferente, cada pessoa é diferente. Tem o Marcos, tem as pessoas... E cada pessoa tem essas características. E a psicologia, eles tabulam em um momento. Mas espiritualmente falando, tem outros. Tem outros meios. Cada um veio de um céu, cada um veio de um lugar. E você vai voltar para o lugar de onde você veio. E o lugar que você vê é diferente do meu, coisa, mas está todo mundo bem. Todos vão voltar para a luz do Pai. Não tem um maior ou menor. A gente é tudo igual. A gente só vai estar no lugar de onde veio. Porque você é um nariz, eu sou um dedo, eu sou o dedo do pé. André é o dedão, André é esse dedo, a Nádia é esse. Quem mais está aí? A Sandra é esse. E aí, a Josiane aí. Josiane, você, deixa eu ver o que você é. Você é uma orelha. Não, a cabeça é Jesus, né? Mas eu não sei de onde você veio não, mulher. Mas se você tá aqui é porque você é gnóstica também. Não, a gente... No gnosticismo, para te explicar, Jesus fala que existe o pleroma, que é o Pai. Mas o Pai, ele se divide em várias emanações. E aí cada dessas emanações tem alguns lugares, algumas energias. Aí são como se fossem universos. E cada pessoa que ele joga nesse mundo aqui, dentro desse corpo, algumas vêm, então algumas estão variando em graus. Então tem as pessoas da geração sobre a qual não há reino, as pessoas do oitavo céu, outras pessoas que vêm para destruir os arcontes. E aí eles trazem essa diferença, mas todos são filhos do Pai. E aí tem as pessoas que são materiais, tem as pessoas que são psíquicas, tem as pessoas espirituais. As espirituais são aquelas pessoas que nascem já com conhecimento e elas aprendem sozinhas, não precisa que ninguém ensina elas e elas já sabem, olham para o céu, para as estrelas e pensa que ela é um com as estrelas e já tem essa espiritualidade. As pessoas psíquicas são aquelas que têm o diabo e o anjinho brigando todo dia ali, que elas sabem que elas têm uma coisa boa, elas querem fazer o bem, mas tem alguma coisa puxando elas pro mal. E aí elas ficam naquela vai e volta, e aí a gente tá aqui, eu tô aqui para fazer vocês virem para a luz. E aí tem as materiais que já estão na matéria, e só adoram a matéria, gostam só de coisas materiais, só de comer, beber, curtir, fazer bagunça e só isso. Não é errado você fazer e aproveitar a vida, mas é errado você só fazer isso, entendeu? Você não buscar a espiritualidade. Não é errado, né? É que eu não gosto de falar que existe errado, porque você entende? Porque não tem, a pessoa não tem culpa, não é? Ela é assim, ela é uma alma que veio dos arcontes, ela é assim, e tá feliz, e tá bem. Gente, eu amo as pessoas, eu amo, seja a pessoa mais simples, a mais inteligente, eu amo todo mundo. Porque tem uma frase do Sentenças de Sexta, um livro que tem na Bíblia Gnóstica, e ele fala assim: é dever do homem orar por todo mundo. E Deus que vai escolher quem que ele vai ou não andar com ele, que vai estar com ele, mas quem ele vai atender. Mas o meu dever é orar por todos. Deus vai escolher quem ele vai atender a oração ou não. Mas eu tenho que orar por todo mundo, eu tenho que amar todo mundo. Deus que vai escolher, sei lá, quem que vai ou não. Então é isso que é o sentido. Mas a gente tem que amar todo mundo. E eu fiz um texto lá, até colocar pra ver como seria o mundo se todo mundo fosse gnóstico, tipo, não fosse... Eu não tenho nada contra as religiões, mas essas religiões que causam guerras, assim, entre os judeus, muçulmanos, hoje em dia tem muita gente terrorista, né? No primeiro que, se todo mundo fosse gnóstico, não ia ter
esses terroristas brigando, querendo matar os outros para as pessoas serem da religião deles. As mulheres seriam livres nesses países, infelizmente elas têm que sofrer pra caramba. Tem umas religiões aí, não só religiões, mas regiões do mundo que as mulheres sofrem demais. E sempre as mulheres que sofrem. Porque o homem sempre dá um jeito de fazer a mulher de submissa. E no gnosticismo não tem isso. É muito engraçado porque o próprio cristianismo ortodoxo, o maior empenho dele foi de deturpar o papel da mulher, porque a mulher é muito poderosa, tá vendo? Todos vocês são maravilhosos e poderosos aí, sempre tem uns perguntando, estudando. Homem é mais tímido. De vez em quando o Marcos pergunta, Marcos, tá aí? Deixa eu ver, hoje nem o Marcos tá aí. Então, de vez em quando tem o Marcos, Tadeu, alguns assim, mas eles são mais tímidos, assim, não falam, mulher não, pergunta, e tem essa coisa, porque vocês têm a Sofia, vocês têm o espírito, vocês têm a intuição já. E a igreja católica, os católicos romanos, eles sabiam disso. Então, eles viram que Maria Madalena era que perguntava que Maria, nos livros de Sofia, vocês viram que eu li o Evangelho de Valentina inteiro, só Maria pergunta, e o discípulo fala, pô, deixa a gente falar também, mulher. E Jesus valoriza muito as mulheres. Então, todas as religiões fizeram isso porque a libertação, o poder vem através da mulher. E se fosse gnóstico, eu acredito que teria uma mulher papa, mama. Tô brincando, a gente não tem líder. Não teria líder, mas as mulheres, o casamento já seria igualitário, sabe? Seria, você vê, até no taoísmo, você vê, o Lietsu fazia as tarefas da mulher. Tipo, há 2 mil anos atrás ele foi lá fazer as tarefas da mulher. Até eu falei, vou falar a tarefa da mulher, vai vir alguém me falar, não pode, não é tarefa da mulher, porque tipo, é dos dois, né? Mas esse livro é 5 mil anos atrás, gente, me perdoe. Mas eles estavam ali, eles valorizam muito. Aqui também as mulheres atingem o tal e as mulheres ensinam os caras assim, tipo, você vê, 5 mil anos atrás, depois a gente regrediu no momento que prenderam as mulheres numa posição de freira. Ai, gente, eu vejo freira, eu fico com uma dó. Eu imagino uma pessoa que é freira, que se torna freira, aí fica 40 anos lá presa, aí imagina ela me ouvir, entender que tudo que ela viveu, aquilo não trouxe nada para ela, e aí ela agora se converter. Não, a gente não se converte para nós, mas ela descobrir que ela é agnóstica. Aí você pensa a dor da pessoa, pensar, pô, eu deixei de casar, de ter filho, vivi seguindo regras lá, acordando cedo, sofrendo, deve ter apanhado, deve ter sido abusada, um monte de coisa lá que acontece nesses lugares, né? O povo acha um monte de coisa lá, não todos, né? Não pode julgar ninguém. Mas imagina, até vocês que já ficaram muito tempo na igreja evangélica, ou seja, na católica, não foram freiras, quando você alcança o conhecimento da liberdade que Jesus traz no gnosticismo, você pensa, por que eu fiquei 10 anos da minha vida, sabe, vivendo ali preso a uma regra que não fazia sentido. E eu, mulher não pode pregar, outra mulher não pode usar saia, mulher não pode fazer isso, falar isso, aquilo. Ou você pensava, tem que ir pra igreja todo domingo, aí você perdeu um monte de domingo que você podia ter ido pra praia. A mulher não pode sair, aí você perdeu o amor da tua vida porque você não foi num barzinho lá com as suas amigas depois do trabalho porque falaram que não era de Deus. Mas você só ia conversar com as pessoas. E talvez você teria convertido, falado de Deus para as pessoas. Deixou de salvar alguém por causa de uma religiosidade. Então é isso, gente. Desculpa, mas eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Tenho 10 anos para fazer isso. Ainda estamos, sim, no início do fim dos tempos, meus amigos. No início. Vou escrever mais uns 10 livros ainda. E quando a gente tiver alguns anos, vocês vão ser tudo minhas... como é que é? Divulgadoras. Vão divulgar os livros pelos países do mundo. Aí eu vou fazer o livro agora em inglês. Que a gente tem que iluminar o mundo. Bora! Onde eu parei? Alma, natureza original das coisas. Nas coisas. As coisas em sua natureza de origem são curvas sem o auxílio do arco, retas sem linhas, redondas sem compasso e retangulares sem esquadros. Elas se ligam sem cola
e curvam-se juntas em cordéis. Desse modo, todas as coisas vivem e crescem, partindo de uma coesão íntima, e ninguém pode dizer como o fazem. Todas têm um lugar no esquema das coisas, e ninguém pode dizer como vieram a ter seu lugar no esquema das coisas, e ninguém pode dizer como vieram a ter seu próprio lugar. Desde tempos imemoriais, assim tem sido, e não pode ser averiguada a razão. Como então as doutrinas de caridade e dever podem continuar como estão, com muita cola e cordel, nos domínios de tal e da virtude, para ocasionar confusão e dúvida entre a humanidade? Ora, as menores dúvidas modificam os propósitos dos homens, e as maiores dúvidas mudam sua natureza. Como sabemos? Desde o tempo mesmo em que Shun deu a caridade e o dever e lançou o mundo em confusão, os homens têm corrido de um lado para o outro e têm se esgotado em sua procura. Não seria então a caridade e o dever o que mudou a natureza do homem? Desse modo, tenho tentado mostrar que desde o tempo das 3 dinastias em diante, não há um só que não tenha mudado de natureza por meio de certas influências externas. Se for um homem comum, morrerá pelo lucro. Se for um estudante, morrerá pela fama. Se tiver nas mãos a jurisdição de uma cidade, perecerá pelas honras de seus ancestrais. Se for um sábio, morrerá pelo mundo. Os empenhos e as ambições desses homens diferem, porém o dano à sua natureza resultante do sacrifício de suas vidas é o mesmo. Tisang e Ku eram pastores e ambos perderam seus rebanhos. Depois de indagações, soube-se que Tisang tinha se abstraído na leitura com o cajado de pastor debaixo do braço, enquanto Ku tinha ido tomar parte em algumas competições de força. Tinham empregado seu tempo em coisas diferentes, mas o resultado nos 2 casos fora a perda do rebanho. Poyi morreu pela fama ao pé do Monte Shuyan. O salteador Shi morreu por ambição no Monte Tunglin. Morreram por motivos diferentes, porém o dano que fizeram às suas vidas e natureza foi nos 2 casos o mesmo: a morte. Por que razão então devemos aplaudir o primeiro e censurar o segundo? Todos os homens morrem por alguma coisa, e no entanto, se um homem morre pela caridade e pelo dever, o mundo qualifica cavaleiro e santo, né? Todavia, se ele morre por ambição, o mundo o chama de sujeito baixo. A morte sendo a mesma, um é, não obstante, chamado cavalheiro e o outro de caráter desprezível. Porém, quanto ao dano que causaram as 2 vidas e natureza, o salteador Shi eram exatamente um outro Poyi. O que adianta então a distinção de cavalheiro e de sujeitinho entre os 2? Além disso, enquanto um homem não entregar-se à caridade e ao dever até igualar-se a Tiseng ou Shi, não o chamarei bom. Por isso que até Jesus, chega alguém e fala, bom mestre, ele fala assim, bom é só o Pai, eu não sou bom não. Então, tipo, as pessoas pensam que são bons para fazer alguma coisa, até eles aqui já falam isso. Ou quanto ao paladar, enquanto não for igual a Shu Er, cozinheiro famoso, não o chamarei bom. Ou quanto ao som, enquanto não for igual a Xin Kuang, que é um cantor famoso, eu não o chamarei bom. Ou quanto às cores, enquanto não for igual a Li Shu, não o chamarei bom. O que eu chamo bom não é o que é representado pela caridade e pelo dever, mas o que cuida bem da virtude. E o que eu chamo bom
não é a chamada caridade e dever, mas o que segue a natureza da vida. O que eu chamo bom para ouvir não é ouvir os outros, mas ouvir-se a si mesmo. O que chamo bom para ver não é ver os outros, e sim ver-se a si mesmo. Pois um homem que não se vê a si próprio, mas vê os outros, ou não se conhece a si mesmo e sim os outros, possuindo apenas o que os outros possuem e não possuindo seu próprio eu, faz o que agrada aos outros, em vez de agradar a sua própria natureza. Ora, o que agrada aos outros em vez de agradar a sua própria natureza, seja ele o salteador Xi ou Poyê, não passa de um extraviado. Consciente de minhas próprias deficiências a respeito de tal, não me atrevo a pôr em prática os princípios de caridade e dever, por um lado, nem seguir vida de extravagância pelo outro. Entenderam? Aqui quando Jesus, porque às vezes as pessoas ficam confusas, né, pensando que Jesus mandou a gente fazer caridade. E Jesus não manda você fazer caridade, tá, gente? Jesus manda você amar o próximo. A única lei e a única regra que tem é o amor. E o amor ao próximo. Amor ao Pai, a Deus, e amor ao próximo. Ele fala, viste seu irmão, dá-te conta que viste a Deus. E o que é amar ao próximo? Quem sabe o que é amar ao próximo? Quem que é o próximo? Escreve aí, quero ver se vocês sabem. Eu já falei isso em uma aula, hein, André? Já falei. Quem sabe o que é o amor ao próximo? Cri, 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 cri. Tá vendo? Vocês nem sabem, né? Quer que eu explico? Jesus contou a história do amor ao próximo. Perguntaram para ele, quem que é o próximo? Ele falou, tanto amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo. Aí ele fala, quem que é o próximo? Quem que é meu próximo? Porque ele não fala amar seu irmão, ele não fala amar sua mulher, ele não fala amar sua mãe, seu pai. Ele fala amar o próximo. Ele não fala ama todo mundo. Ele fala ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Se ele fala ama ao próximo como a ti mesmo, primeiro você tem que amar a si mesmo. E eu vejo muita gente que não se ama. Aí como a pessoa não se ama, ela quer se matar pelo outro. Mas você, Jesus que ele se matou. Você dá a vida para os seus amigos, você dá a coisa. Isso é o amor ao próximo. É você entender primeiro, ouvir a si mesmo, conhecer a si mesmo. Esse é o ponto. Amou a si mesmo? Aí ele fala. Tinha duas pessoas passando. Era um fariseu e um samaritano lá, que eles falavam que era um pecador. Aí tinha um cara que foi assaltado no meio da noite. Aí o cara foi assaltado e os assaltantes bateram nele e deixaram ele caído na rua. E aí tava descendo os dois. O fariseu, vocês sabem que são os fariseus do dia de hoje, né? Passou de largo, atravessado a rua, do outro lado da rua, e só tirando foto com o iPhone lá e filmando para mostrar para os irmãos da igreja. E falou, olha lá o mendigo na rua lá, olha o caído lá. Agora o pecador, que era o desviado da igreja, a ovelha negra lá, que os crentes não falam que não é, pegou e atravessou a rua para ver o cara que estava caído, ensanguentado lá. Porque o outro pensava que era um morador de rua, ele viu que... mesmo se fosse, né? Mas estava lá precisando de ajuda. Ele pega bálsamo e azeite. E ele trata as feridas desse que estava caído lá, que foi assaltado. Aí ele pega esse cara e leva para uma hospedaria. E na hospedaria, ele fala, dá dinheiro pro dono da hospedaria e fala, cuida dele até ele ficar bom. E vai embora. Entendeu? O que é isso? Isso é a natureza. Primeiro, você não tem que ficar procurando pessoas para ajudar.
Deus vai trazer a pessoa para que você tem que ajudar. Por isso que é o próximo. O próximo que você encontra caído na rua. O que as pessoas fazem quando elas são caridosas para os outros verem, elas ficam caçando pessoas para ajudar. Igual agora, aconteceu uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Esses são seu próximo, porque você viu, tá ali, ó. Você tá ali na TV ou tem amigos seus que moram lá e aí você viu. Isso é seu próximo. Então, aconteceu ali, são nossos vizinhos, são do Brasil, são ali, e você tem condição de ajudar? Vai lá e ajuda. Mas, gente, vê pra quem? Porque hoje eu vi uma notícia que tinham 2 atores, não sei de onde, lá do Ceará, mas não sei se é de novela, não sei da coisa, que eles estavam extraviando o dinheiro das doações do povo. Eles criavam um chave Pix falsa lá e um monte de gente doou e pegaram o dinheiro. Então, não fica dando. Ou você vai lá, consegue ir ajudar a fazer alguma coisa, ou vai num lugar do governo que consegue saber que está sendo mesmo usado. Mas resumindo, o amor ao próximo é isso, é seguir a natureza. Você está andando na rua e vê alguém caído que está precisando de você, é isso. Você está... Por isso que Jesus fala, se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2 com ele. Você está na sua casa. Aí vem alguém lá, bate na tua porta, seu amigo, ó, tô mal, tô triste. Aí você vai virar as costas, porque ele não é da minha igreja, porque ele não é, isso aí é pecador. Não, você vai lá e ajuda a pessoa, porque veio até você. Mas você não vai ficar indo atrás das pessoas para ajudar elas. Você não precisa, isso não é a sua natureza. Se você sentiu vontade, siga a natureza. Mas ame a si mesmo primeiro. E não precisa você colocar você em risco para ficar ajudando os outros. Você está devendo, não vai pegar seu dinheiro que você está devendo para ficar mais devendo para ajudar os outros, só porque a igreja fala que você tem que ajudar. Entendeu? Porque eu vi muita gente fazendo isso, entrar em dívida porque eu preciso ajudar, mas precisa ajudar para tirar foto, para mostrar para os outros e lá. Então o amor ao próximo é isso. E aí, outro ponto dessa parábola que Jesus fala, que ele pega a pessoa e ele não fica lá com a pessoa. Ele só pega o dinheiro, fala pro dono da hospedaria, cuida dela e vai embora. As pessoas não, elas querem ficar com as pessoas. Então você não tem que ficar ajudando a mesma pessoa várias vezes, entendeu? Esse é um laço da pessoa. Porque tem gente que você vai ajudar e a pessoa vai abusar de você. Porque a pessoa vai ver que você é aquela pessoa boazinha, crente ou cristã, que tá escrito na Bíblia que você não pode falar não para as pessoas, tem que prestar. Aí a pessoa, vou pedir, aí pede 2 vezes, aí no mês que vem é lá, eu vou pedir de novo. Que a pessoa não pode falar, não, Deus mandou, mas Deus mandou você dar, e você vai, não, ajuda alguém e sai fora. Ensina a pessoa a pescar, deixa pro outro, vai uma instituição de caridade, num lugar próprio que tem para ajudar as pessoas. A pessoa tá doente, leva ela no hospital e deixa ela lá. E segue o seu caminho e vai pro próximo. E vai amar o próximo. Não é amar a mesma pessoa toda vez. Deus não falou, ama uma pessoa. E aí você vai pegar toda a sua energia e ficar lá a vida toda perdendo tempo com a pessoa que está abusando de você. Então tem que ser inteligente, tem que ler a Bíblia de forma inteligente e me ouvir. Não tenha mestre, não sou mestre de ninguém, estou só compartilhando o que eu aprendi. E mesmo aprendendo isso, tem muitas vezes que eu sou muito bonzinho. Aí eu acho que as pessoas me alugam, porque eu sou muito bonzinho. Aí vem, eu preciso de dinheiro, aí preciso disso aqui, eu não consegui. Aí vem com a história, eu vou lá, eu ajudo alguém, aí depois eu fico, essa pessoa acha que está abusando de mim. Tem uma frase que Jesus fala, que sue a esmola na tua mão até você saber para quem você vai dar. Então é isso, não queira ser bonzinho, caridoso, como são pessoas, esquece aí, gente, sai fora desse negócio de igreja aí. Eu vou, de verdade, dízimo para a igreja, pare de dar, pega esse dinheiro e gaste com você, se puder um dia ajuda os moradores de rua, faz. Hoje eu estava até pensando, um dia daqui uns anos, né, porque eu não vou fazer nada agora, mas assim, se o dia pra gente se reunir assim, quem mora por aqui, eu colocar a melhor forma é tipo, comprar uma van, pega uma perua, vai num dia dar comida pros moradores de rua, ir no orfanato, sabe, ajudar as criancinhas. Uma vez eu fiz uma biblioteca no orfanato, não era orfanato, era essas lar que é pra criança que sofreu abuso e maus tratos do pai, de conselho tutelar, sabe? A gente fez uma biblioteca lá, foi uma das experiências mais legais da minha vida. Aí a gente bateu a parede, comprou uns livros, aí fez uma bibliotecazinha lá pra eles lá, e vi os menininhos conversar comigo assim, dar risada, e eu brincava com eles assim, era legal. Quando eu trabalhava no Expresso da Solidariedade também, que era um ônibus que a gente saía terça e quinta pra ajudar,
E é isso, como eu falo, isso traz luz e não uma coisa para mostrar para os outros, nada de ficar filmando, mostrando para os outros, mas para reunir, porque ser gnóstico é isso, você quer reunir com as pessoas, junta 2, 3 pessoas, vai dar sopão para alguém, distribuir roupa, comida, tá chegando o inverno aí, é isso que é fazer, mas sem desejo de fama, sabe? Se não, é melhor você ficar em casa e fazer nada. Se você for fazer algo que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, lembra que Jesus fala? Então é isso que ele está falando aqui. Falei demais. Vamos pro próximo capítulo que tá acabando. Quem tá gostando aí? Tá melhor que a novela da Globo. 9. Cascos de cavalos. Os cavalos têm cascos para carregá-los por sobre as geadas e as neves e pelo para protegê-los do vento e do frio. Comem relva e bebem água, e retesam as caudas e galopam. Tal é a natureza verdadeira dos cavalos. Salões cerimoniosos e grandes mansões não são para eles. Um dia Apolo, famoso treinador de cavalos, apareceu dizendo: sei cuidar muito bem de cavalos. Assim, lhes escovou o pelo e os tosquiou. Lhes aparou os cascos e os marcou. Pôs-lhes cabrestos pelos pescoços e grilhões em suas pernas e numerou-os, segundo os estábulos. O resultado foi que, em cada grupo de 10, 2 ou 3 morreram. O Despertar de Machak. Boa noite, acabei de postar um vídeo. Isso aí, vai lá, gente, ver o vídeo dele. Bem legal, isso aí. Depois eu vou lá ver, amigo. O resultado foi que em cada grupo de 10, 2 ou 3 morreram. Depois fê-los passar fome e sede, fê-los trotar e galopar, e ensinou-os a correr em formação com a infelicidade de ostentar bridões com borlas na testa e recear o chicote com nós por trás, até que mais da metade morreu. O oleiro diz: sei trabalhar bem com o barro. Se o quero redondo, uso compasso. Se quero retangular, uso o esquadro. O carpinteiro diz: sei trabalhar bem a madeira. Se a quero em curva, uso arco. Se em linha reta, uso a régua. Mas como é que podemos pensar que a natureza do barro e da madeira desejam a aplicação do compasso e do esquadro, do arco e da régua? Não obstante, durante muitos anos, Polo foi exaltado por sua perícia em treinar cavalos, e oleiros e carpinteiros por sua habilidade com o barro e a madeira. Os que dirigem o governo e os negócios do império cometem o mesmo erro. Penso que aquele que sabe como governar o império não deve fazê-lo, porque o povo tem certos instintos naturais, tecem as roupas e se vestem, lavram os campos e se alimentam. Este é o instinto comum do qual todos têm sua parte. Tal instinto pode ser chamado no céu nascido. Assim, nos dias da natureza perfeita, os homens eram calmos nos movimentos e serenos no olhar. Naquele tempo não havia caminhos nas montanhas, nem botes ou pontes sobre as águas. Todas as coisas produziam-se naturalmente. Os pássaros e as feras se multiplicavam, as árvores e os arbustos medravam. Dessa sorte, acontecia que as aves e as feras podiam ser levadas pela mão e podia-se subir e espiar para dentro do ninho da pega. Pois nos dias da natureza perfeita, o homem vivia junto com as aves e as feras e não havia distinção de espécie entre eles. Quem pode saber as distinções entre os gentis homens e os homens do povo?
sendo todos igualmente sem desejos, permaneciam num estado de integridade natural. Nesse estado de integridade natural, o povo não perdia sua natureza original. E depois, quando apareceram os sábios, rastejando por caridade e mancando com o dever, a dúvida e a confusão entraram no espírito dos homens. Eles disseram que era preciso alegrá-los por meio de música e criaram as distinções por meio de cerimônias. E o império dividiu-se contra si mesmo. Sem cortar a madeira bruta, quem faria os navios de sacrifício? Se o jade branco não fosse cortado, quem poderia fazer as insígnias reais da corte? Não sendo destruídos tal e a virtude, que utilidade teriam a caridade e o dever? Se não se perdessem os instintos naturais dos homens, que necessidade haveria de música e cerimônias? Se as cores não se confundissem, quem precisaria das decorações? Se as 5 notas não se confundissem, quem adotaria os 6 diapasões? A destruição da integridade natural das coisas para a produção de artigos de várias espécies, eis a falta do artífice. A destruição de tal e da virtude, a fim de introduzir a caridade e o dever, eis o erro dos sábios. Os cavalos vivem em terra seca, comem relva e bebem água. Quando lhes agrada, esfregam os pescoços uns nos outros. Quando se encolerizam, viram-se e dão com os cascos uns nos outros. Até aí são apenas levados por seus instintos naturais. Porém, com bridão e freio, com uma placa de metal de feitio de lua sobre suas testas, aprendem a lançar olhares maldosos, a virar as cabeças para morder, a esbarrar no outro animal da parelha, a tomar o freio nos dentes ou fugir com a cabeça ao bridão. Desse modo, ficam com mentalidade e gestos iguais aos dos ladrões. Eis a falta de polo. Nos dias de Roshu, os homens nada faziam de particular em seus lares e saíam a passeio sem destino. Tendo alimentos, regozijavam-se. Dando pancadinhas na barriga, andavam de um lado para o outro. As capacidades naturais desses homens os levavam até aí. Os sábios vieram depois e os fizeram curvar-se e abaixar-se em cerimônias e música, a fim de regular as formas externas de trato social, e ostentaram a caridade e o dever diante deles com o fito de conservar-lhes os espíritos submissos. Depois o povo começou a trabalhar e desenvolveu o gosto pela ciência, e começou a lutar entre si na ambição do lucro, para o qual não há fim. Eis o erro dos sábios. Gus, Mano Lopes, religião, dogma. Não, aqui a gente segue o gnosticismo cristão. Nem sigo, eu sou gnóstico. Não é uma filosofia, é um modo de viver. Mas eu estou lendo aqui um livro taoísta também, vamos dizer assim, gnóstico é conhecimento, a gnose é o conhecimento, então eu não tenho religião, é o conhecimento. Então eu leio qualquer coisa e associo com o Pai e com a luz perfeita. Mas eu sigo o Pai, a Mãe e Jesus. Esses são a minha vida. Nossa, já tem 1h30. Eu nem vi passar. Já está acabando. Já acabou, ó, um governante mentiu. O próximo é o capítulo 10, abrindo cofres ou um protesto contra a civilização. Nossa, já foi 1h30. Gente, eu nem percebi. Ah, não é católico não. Isso aqui é gnosticismo. Eu vou te explicar antes de acabar a live. Depois você segue, vê os vídeos lá, e tem o canal Escola Gnóstica Cristã também, na rede vizinha. O gnosticismo é
Não é filosofia, não é nada. Gnosticismo é os ensinamentos de Jesus sobre o universo, sobre a nossa natureza, o verdadeiro eu. E Jesus não criou uma religião, então não é uma religião. Então Jesus fala que a gente tem que buscar o reino dentro de nós mesmos. Então é uma coisa individual. Então você vai ler os livros e você vai entender por si mesmo e buscar esse conhecimento. Como eu falo, eu só leio os livros aqui, eu não fico interpretando aqui igual. Eu não leio um versículo e fico 2 horas falando desse versículo, criando uma história, não. Eu leio o que está escrito que Jesus falou, os discípulos, já tem muita coisa. E aí aqui eu estou lendo o livro do Chuang Tzu, esse é os escritos de Chuang Tzu, que é um taoísta que entende esse conceito da natureza. Eu estava lendo, fazendo um paralelo com o Evangelho de Maria Madalena, para trazer esse conhecimento de que você tem que seguir a natureza, o seu eu, a energia, que é tudo que faz as coisas, que é Jesus. E que eu e você somos um com Jesus, com o Pai, com o Filho. Tem uma parte do Evangelho de Filipe, gente, que fala assim: aqueles que adquiriram por iniciativa própria, por força própria, o nome para si mesmo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o espírito da força, você tem que ter. Por isso que Jesus fala: o reino de Deus é conquistado com esforço. Você tem que buscar isso pelo conhecimento e buscar. Falar: Pai, eu quero o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é só falar, é você compreender que você é um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí você se torna um Cristo, que Cristo é ungido. Você tem a unção, que é o Espírito Santo dentro de você, e você é um Cristo. É isso. Gente, eu vou terminar porque já deu 1h30, eu já estou com a garganta começando. Eu percebo quando a garganta começa. Tá vendo, André? É a cadeira, a garganta, Deus quer só 1h30. Não vou ficar aqui fazendo mais que não. Mas tá bom também, você já deve estar enjoado de mim. E amanhã, Nádia, minhas amigas, amanhã não vou prometer nada. Um dia eu faço live, outra live. Eu odeio prometer e não cumprir, então é R$2 ou uma live misteriosa. Quando que eu vou fazer de novo, eu nem sei. Mas um dia eu faço. Tchau, gente. Boa noite. Que o Espírito Santo abençoe vocês. E vejam meus vídeos lá. Ah, lógico que enjoa assim, amiga. Ah, agora o TikTok dá pra colocar 60 minutos de vídeo. Dá pra colocar a live quase inteira no TikTok também, que eu coloco lá no canal. Mas eu vou colocar ela inteira. 60 minutos de vídeo em duas. Aí mais 30. Aí dá pra quem perdeu acompanhar. Fica no longo, mas quem quer que veja. Tchau, gente. Bom dia. Boa noite.